Botafogo heróico, um Botafogo que deixa de ser piada e deixa de ser piada com muito merecimento. Porque hoje o Botafogo foi gigante. Chega do torcedor do Botafogo ficar escutando piadinha. Chega do torcedor do Botafogo ver o seu time virar piada. E ele vê o gigante que estava adormecido há 29 anos. Há 29 anos que o Botafogo não tinha um título de expressão. Vê esse gigante despertar de uma forma heróica. Hoje tem que abrir esse programa aqui dando os parabéns pro time inteiro do Botafogo. Dando os parabéns pro treinador do Botafogo. Por quê? Porque cada um dos jogadores que ficou em campo com um jogador a menos desde o primeiro minuto, esses caras foram gigantes. Nem o torcedor mais fanático do Botafogo acreditava que esse Botafogo venceria por 3-1 com um jogador a menos. E o Arthur Jorge merece sim muitos nossos parabéns, porque esse cara, ele teve a coragem de manter seus 4 jogadores de mais qualidade dentro do campo, mesmo com um jogador a menos. Ele não tirou o Savarino, ele não tirou o Luiz Henrique, ele não tirou o Almada, ele não tirou o Igor Jesus no primeiro tempo. E saiu do primeiro tempo com 2-0 no placar. É um Botafogo que foi gigante para mostrar para o seu torcedor que o gigante que estava adormecido acordou. E eu não posso deixar também de dar os parabéns aqui pro Textor. Esse cara, em 2 anos, fez o Botafogo, que não brigava por nada. Ninguém tá aqui para mentir, nem para ficar em cima de murinho. O Botafogo não brigava por nada há 29 anos. E o Textor, em 2 anos, fanfarrão, fala muito, mas agora vai ter que aturar. Em 2 anos, esse cara faz o Botafogo campeão da Libertadores. E me arrisco a dizer, um dos títulos mais heróicos da história da Libertadores. Eu não me lembro de um campeão de qualquer competição que seja com um jogador a menos desde o primeiro minuto. Então, esse Botafogo é o que o seu torcedor merece. O torcedor do Botafogo não merecia o que ele estava passando. Foi um dos times, junto com o Santos, que tornaram o futebol brasileiro gigantes para o mundo. Foi com Garrincha, foi com Nilton Santos, e hoje parece que esses caras estavam iluminando o Botafogo lá de cima. O time da Estrela Solitária teve estrela para ser campeão de uma Libertadores com um jogador a menos. O Vargas vai ser lembrado como vilão do Atlético Mineiro. Perdeu um gol feito que poderia ter empatado o jogo, mas de verdade, na minha opinião, pelo que o Botafogo fez com um jogador a menos, o jogo inteiro, esse time mereceu muito esse título. Esse time mereceu muito, tá erguendo a taça da Libertadores da América. E agora, o único gigante do futebol brasileiro que não tinha uma Libertadores é o campeão da América. Ele mesmo, o time que há pouco tempo sempre lutava para não cair. O time que há pouco tempo sempre era chacota para os seus rivais. E o torcedor sabe que eu estou falando a verdade. E hoje, o seu torcedor tem orgulho demais de bater no peito onde está a Estrela Solitária e falar: o meu Botafogo voltou a ser um gigante. O meu Botafogo, que se apequenou por tanto tempo por causa de dirigentes incompetentes, voltou a ser um gigante. E aí, não dá pra gente não reconhecer o que fez o Textor. Esse americano que foi
vangloriado lá pela torcida do Botafogo, né? Cantaram musiquinha pro Textor e que hoje se torna um dos grandes nomes da história do Botafogo. Porque poderia muito bem ter sido um dono que passasse despercebido. Eu vou dar exemplos aqui. 777, olha o que fez com o Vasco. Próprio Ronaldo passou pelo Cruzeiro sem ser tão marcante, ganhou uma Série B, mas tudo bem, passou. E olha que era o Ronaldo. O Textor não. O Textor, em 2 anos, faz do Botafogo campeão da América com merecimento, porque o Botafogo, depois de uma má fase na primeira fase da Libertadores, atropelou seus adversários, com merecimento ser o campeão da América. E de verdade, beira o inacreditável ver um time que com um jogador a menos desde o primeiro minuto vence por 3-1 uma final de Libertadores. É emblemático, sim, é um dos títulos mais heróicos da história da Libertadores. E que imagem que vai ficar marcada. Quando o Gregori sai de campo, o time do Botafogo faz a corrente e ali começa um título inédito para o torcedor do Botafogo e heróico para o torcedor do Botafogo. Eu já vou aqui passar também para a galera que tá comigo na mesa, né, Guilherminho? Temos aí Mauro César Pereira, Velho Vamp, Fábio Piperno. Ô, Velho Vamp, que título do Botafogo, irmão. De verdade, um jogador a menos, desde o primeiro minuto, não tem como botar defeito, e esses caras estão marcados para sempre na história do clube. Conquistaram o título mais importante disparadamente da história do Botafogo com um jogador a menos. Não tem o ditado que tudo acontece com o Botafogo? Então, agora sim, tudo de vez acontece com o Botafogo. Porque o ditado que sempre foi levado para o lado negativo, porra, tudo acontece com o Botafogo, tudo pode acontecer com o Botafogo, hoje foi para o lado positivo. Realmente, tudo pode acontecer com o Botafogo, inclusive ser campeão de uma Libertadores com um jogador a menos no jogo inteiro, Velho Vamp. É inacreditável o que fez o Botafogo e é histórico, Velho Vamp. Chico, Mauro, Fábio Piperno, boa noite a todos, né? Aquela história mesmo, tudo pode acontecer com o Botafogo. E com 1 minuto, menos de 1 minuto de jogo, uma semana mais importante do Botafogo, da sua história, o Gregor é expulso, né? O Botafogo se segura, joga com 10 homens, consegue fazer, né, o primeiro gol com o Luiz Henrique, num bate e rebate ali, sobra para ele. Depois faz o segundo, no pênalti, que eu achei que foi pênalti no Luiz Henrique, né? E aí vai se segurando, se segura, termina o primeiro tempo, volta para o segundo, primeiros minutos do segundo tempo, toma um gol, e aí, né, parecia que a coisa ia desmoronar. O Atlético Mineiro tem a posse de bola, mas cria mesmo mais o chute do Hulk, um chute do Hulk de fora da área, e um erro do Adrielson, que tenta recuar a bola de cabeça e bota no pé do Vargas, um atacante de seleção chileno, um atacante internacional, não pode perder um gol desse na final. E aí acontece com o Botafogo o quê? O Botafogo é campeão da Libertadores, onde você falou que a gente considera aqueles 12 clubes, né? Os 4 de São Paulo, mais os 4 do Rio, mais os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, que todos tinham títulos de Libertadores, menos o Botafogo. Aí o Botafogo tem essa semana ainda o Campeonato Brasileiro, que está liderando à frente do Palmeiras com 3 pontos. O Botafogo joga o Mundial de Clubes desse ano, joga o Mundial de Clubes do ano que vem. Os times do Rio de Janeiro, nas últimas 3 temporadas, os times do Rio ganham a Libertadores, ganham Flamengo, ganham Fluminense, ganham Botafogo. Quer dizer, uma semana incrível, né? Uma semana marcante para um clube que tem aí seu histórico de... Não digo nem de pipocar, de amarelar, a gente vai falar do amarelado do ano passado do brasileiro, né? Então, quer dizer, para ter essa confiança, né, vem uma SAF que contrata 2 jogadores, o Luiz Henrique e o Almada, como os jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Traz um treinador que eu gosto, do modo como ele arma a equipe, um treinador que chorou à beira do campo ali, treinador competente. Poderia tudo ser o chope por água abaixo, com 1 minuto de jogo, sai vencedor de um 3-1,
né, entra na galeria de mais um time brasileiro com o Campeonato Sul-Americano, vai ao Mundial de Clube desse ano e do ano que vem, e ainda está assim, ainda tem 2 rodadas vivíssimas para ganhar o Campeonato Nacional. É um Botafogo que, na temporada passada, do time titular, né, jogou o Adrielson hoje porque o angolano, Boulos, né? Bastos não jogou, e tinha o Marlon Freitas, que é o capitão do time, olha, da temporada passada. Aí entra no segundo tempo, entra o Júlio Santos, que faz o 3º gol. Então são poucos jogadores, né, que tiveram da temporada passada para essa. E o Botafogo consegue um título inédito, e sua torcida deve estar agora aí, né, delirando por tudo que foi o jogo. Vai dar uma bela cena de filme, viu, Tico? Pro futuro. Isso, velho Vamp. Eu me arrisco a dizer, quero saber também do Mauro César Pereira, do Fábio Piperno, que é, não sei se o mais, mas eu diria, o título mais histórico aí de uma Libertadores, gente. Porque eu não lembro de ter visto um campeão de uma competição, importante, como uma Libertadores, que é a competição continental, com um jogador a menos desde o primeiro minuto. É assim, eu acho que todo mundo aqui, eu vou falar o que eu pensei. Quando eu teve a expulsão, eu falei, não é possível que o Botafogo conseguiu que isso acontecesse. Não é possível que o Botafogo vá entregar a final no primeiro minuto da final. Eu pensei. E aí, quando eu vi 1-0, já achei inacreditável. 2-0.